Beleza. Perfeito. Hoje estamos em Atos 23. É a continuação do ocorrido em Paulo. Aqui, agora, a partir daqui, vai ser um pouco mais direcionado aos últimos dias de Paulo, até o capítulo 28. No capítulo 21, nós vemos Paulo chegar em Jerusalém e ser preso, porque ele foi reconhecido por um judeu. E aí houve um alvoroço na cidade, porque Paulo estava sendo acusado de pregar contra a lei, contra o templo, contra Moisés. Então eles pegaram Paulo e começaram a cercá-lo, né, ali em Jerusalém. Chega um destacamento romano e tira Paulo do meio deles, no Atos capítulo 21. Enquanto Paulo ele é levado à fortaleza, ele fala um pouco ele começa um discurso, a sua defesa, que essa defesa continua em Atos capítulo 22, a qual ele começa a falar que ele era fariseu, a qual ele começa a falar que o Senhor apareceu a ele no caminho para Damasco. E quando ele cita que o Pai chamou ele para pregar aos gentios, aí começa o alvoroço de novo na fortaleza. E o comandante, querendo entender isso no capítulo 22, lá no finalzinho, nos 2 últimos versículos do capítulo 22, que o Edson ministrou para nós, semana passada, o comandante leva ele até o Sinédrio, porque ele gostaria de saber o que estava acontecendo. Ele queria descobrir a acusação, queria apurar melhor, queria descobrir melhor o porquê ele estava sendo julgado pelos judeus. Então, no dia seguinte, o termo vai usar essa palavrinha, a Bíblia, no dia seguinte, ele é levado pelo comandante até o Sinédrio, para ouvir o que os saduceus e os fariseus estavam acusando Paulo. Então, no capítulo 23, Paulo ele vai começar o seu discurso. E a gente vai dar algumas paradas nos versículos e aprofundar um pouquinho. Porque Paulo usa alguns termos, porque Paulo usa algumas expressões. Vamos olhar um pouco da conduta dos fariseus e dos saduceus, tá bom? Para a gente fazer uma aplicação prática, não só expor o ocorrido, mas mergulhar, retirar e aplicar, beleza? Então a pregação expositiva ela é isso, ela é ler, mergulhar, expor, entender, retirar e aplicar, fechou? É como se fosse uma mina de ouro, a gente cava com a picareta, pega o ouro e faz um adorno no pescoço, para usar, tá bom? Atos 23, versículo 1, por favor. Beleza. Paulo, então ele estava no Sinédrio, então a gente já entendeu um pouco do pano de fundo do capítulo 21, do capítulo 22 e agora do comecinho do capítulo 23. Paulo estava diante deles e ele estava fixando os olhos no Sinédrio. Então Paulo disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência até hoje. Versículo 2, diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Pode parar no versículo 2? Vamos no versículo 1. Obrigado, Bia. Vamos junto, hein? Eu e você. Ao falar que ele estava mantendo a boa consciência, ele recebe ordens, ele recebe um tapa na boca, vamos dizer assim, pela ordem do sumo sacerdote Ananias. Mas eu gostaria de mergulhar um pouquinho mais nesse termo que ele usa. Meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda a boa consciência. Essa palavra aqui, consciência, Paulo usava ela recorrente nas suas cartas. Então não é um termo de um discurso bonito, não é um termo teológico. Faz parte da doutrina cristã e faz parte da vida cristã de uma forma que a gente nunca imaginou. Vamos mergulhar um pouquinho. O que é consciência? Eu sei que a psicologia tem a sua forma de lidar, eu sei que a filosofia do século 21 tem a sua forma de lidar, mas aqui usada por Paulo, na vida cristã, ela tem um aspecto bem interessante, ela tem algo bem particular, bem peculiar. A consciência, ela significa, só deixa eu procurar aqui, ponto, aqui ó. A palavra consciência do grego, usada por Paulo, é syneidesis. O que é? É a faculdade da alma que distingue o que é certo e o que é errado. Impulsiona a pessoa a escolher o primeiro e evitar o segundo.
Então Paulo está falando que ele manteve a boa consciência, ou seja, o lugar de discernir bom. Opa, então peraí, se ele manteve bom, se ele tem cumprido o dever dele em Deus com toda a boa consciência, então essa consciência ela pode se tornar má. Sim, Paulo ensina isso nas suas cartas. E é importante para a vida cristã, muito importante, que é usado em praticamente todas as cartas do Novo Testamento, tanto pelo escritor Hebreus, tanto por Pedro, tanto por Paulo, em diversas cartas dele, principalmente quando ele vai falar para Timóteo. A gente vai ver um pouquinho, não vou abrir os textos, eu só vou citar porque eu quero fixar em Atos 23, mas eu gostaria de mergulhar um pouquinho nesse termo que é importante, ainda mais nesses últimos dias, que a gente ouve muitos coaches, ouve muitos terapeutas falar sobre consciência. Vamos olhar o que a Bíblia diz sobre e o que os mestres da palavra, das escrituras nos ensinam. Então a consciência ela é a faculdade, ela é como se fosse um sinal que alerta se estamos ferindo algo errado ou não, se estamos fazendo algo bom ou não. Ela é como se fosse, deixa eu usar algo aqui para a gente melhor entender, como se fosse o alarme da igreja. Se o alarme da igreja não estiver bom, qualquer ladrão pode entrar aqui, roubar as coisas e ir embora. Mas se o alarme estiver bom, ela vai avisar, tem algo errado, tem alguma coisa que está entrando que não devia entrar aqui. Opa, olha que interessante. Então, para que o alarme da igreja, as câmeras de segurança possam estar em pleno funcionamento, ele tem que estar em manutenção, você tem que estar em boa consciência, para que possa alertar se está ferindo um espaço que não tem que entrar, ou se está tudo bem. Opa, é só os gatinhos, está tranquilo, central, beleza. Ou se é alguém que não devia estar aqui. Ficou claro? Ficou mais fácil de entender um pouco? Deu para entender a analogia? Então vamos seguir. Então Paulo, ele fala sobre a consciência, sobre ter uma consciência boa. Ele ensina isso a Timóteo. E ele fala para Timóteo que não podemos desviar de alcançar essa boa consciência. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 5 ao 6. Então ela tem que ser alcançada. Então é algo que podemos buscar em ter uma boa consciência. Segundo ponto, até para viver as profecias do Pai sobre a nossa vida, precisamos manter a boa consciência. E não manter a boa consciência coopera para naufragar na fé, assim como, se não me engano, Alexandre e Emineu. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18 ao 20. Então a boa consciência, ela pode, uma má consciência, se a gente não manter uma boa consciência, podemos naufragar na fé. Os diáconos também têm que se apegar ao mistério da fé com a boa consciência. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8 ao 9. Nos últimos dias, pessoas ouviriam doutrinas de demônios, abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores. E que tais mestres que ensinavam essas coisas, e passa adiante isso, são hipócritas e têm a consciência cauterizada. Olha que interessante. Isso nos mostra que a consciência pode ser prejudicada e que aqueles que a têm cauterizada contaminam outros. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2. A boa consciência conservada é importante nos momentos de calúnia, para que não venhamos temer aquilo que os outros temem. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao 16. Então a boa consciência ela desenvolve um papel importante na vida cristã. Por quê? Porque ela pode, uma hora, nos acusar e hora nos defender. A consciência também será usada contra os ímpios. Romanos capítulo 2, versículo 14 ao versículo 15, a qual aqueles que não têm a lei de Deus, mas têm impressa na sua consciência, uma hora o acusando, outra hora o defendendo. Então a boa consciência que Paulo está falando, ele está querendo dizer que a consciência dele foi treinada na palavra e pelo Espírito Santo para avisá-lo quando ele estava errado, quando ele está certo, para ser usado como uma ferramenta do Espírito. Mas de novo, a consciência não está acima da palavra nem de Deus. Salmo 138, versículo 1 a 2 diz que Deus e sua palavra estão acima de todos. Então, a consciência ela pode ser corrupta? Pode, porque ela é falível e contaminada. Paulo explica isso em 1 Timóteo capítulo, versículo 18 ao 20. Paulo fala sobre a nossa consciência ser limpa pelo sangue. Então eu e você temos acesso a essa limpeza. Eu e você podemos viver essa limpeza e manter essa boa consciência por conta do sangue de Jesus, conforme Hebreus capítulo 9, versículo 13 ao 14 e Hebreus capítulo 10, versículo 22 ao 23. Por quê? Porque sangue de bodes e de touros não tinha o poder de purificar a consciência, só o sacrifício de Cristo.
Então o que Paulo está falando não é meramente uma teologia, não era meramente uma doutrina teológica, mas ele está apontando também para Cristo, porque ele só conseguia manter a boa consciência por causa do sacrifício do Calvário. Então eu e você conseguimos hoje manter essa consciência limpa, sem ser cauterizada e dominada pela palavra e pelo Espírito, por causa de Jesus na cruz do Calvário. Mas Paulo, ele tinha consciência. Ele falou em 1 Coríntios 4, versículo 3, ele falou que ele entendia que a consciência dele nada o acusava. Mas, olha o que ele diz, mas, mesmo assim ele não se justificava. Aí ele aponta a si mesmo, ele não se justificava a si mesmo, e que o julgar vem do Pai. Então ele entendia que a consciência dele não acusava o ministério dele, porque ele foi indagado pelo ministério dele em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Então ele falava que a consciência dele não acusava, estava limpa, então estou legal diante de Deus, estou em um relacionamento bom, mas mesmo assim ele entendia que a consciência dele não era a palavra final, mas que o julgamento vem do Pai, mas sim que o esquadrinhar o coração e apresentar o atestado vem de Deus. Então ele entendia que a consciência era algo importante na vida cristã e que a gente consegue manter ela limpa, só que ela também pode ser corrompida e falível. De novo, Deus e sua palavra estão acima de tudo, amém? Não estou colocando a consciência em cima da palavra, mas estou mostrando pela Bíblia, através do que Paulo fala diante do Sinédrio, a importância de nós mantermos a boa consciência que foi aberto pelo sacrifício de Cristo, ao qual touro de bode e sangue de touro e sangue de bode não podia limpar, não podia aperfeiçoar. Legal até aqui? Tá, Cris, mas e qual o texto que fala que a consciência pode ser dominada pelo Espírito? Paulo ele não trabalha isso de uma forma muito clara, mas em Romanos capítulo 9, quando ele vai falar sua tristeza, ele nos dá um gostinho. Em Romanos capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência o confirma no Espírito Santo. No, não em, ou também no. Ou seja, minha consciência é o Espírito Santo. Não, é no. Esse termo usado no aponta para que a consciência dele está no Espírito, governada pelo Espírito, e que o Espírito influencia a consciência dele. Você vai ver nas versões Nova Almeida Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista e Atualizada. Você vai ver na Almeida 1869, 1848. Então você vai ver que essa fala de Romanos 9:1 não é uma fala apenas de uma tradução específica, mas ela já é uma fala de outras traduções, confirmando que realmente a consciência de Paulo é confirmada no Espírito Santo, ou seja, ela é dominada pelo Espírito. O próprio Espírito confirma dentro da consciência de Paulo, porque o Espírito domina a consciência de Paulo. Beleza até aqui? Fechou. John MacArthur, só para a gente encerrar, o primeiro versículo de Atos 23 diz o seguinte: ele descreve a consciência como um sistema de alerta intrínseco que nos avisa quando algo que fizemos é errado. A consciência é para a nossa alma o que os sensores de dor são para o nosso corpo. Elas nos causam sofrimento na forma de culpa sempre que violamos o que o nosso coração nos diz que é certo. Então a consciência bem treinada pela palavra, bem informada pela palavra e dominada pelo Espírito, como a gente viu, é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Então quando Paulo fala, tenho cumprido o meu dever, ou seja, ele tinha uma responsabilidade que era pregar para os judeus e para os gentios, a gente vai ver isso mais para frente, meu dever para com Deus com toda a boa consciência, ou seja, ele entendia, ele fez uma autoanálise que a consciência dele, que é um alerta de Deus, estava bom, estava com sensor bom, ou em outras versões, estava limpo, nada que o acusava, nada que o desabonasse. Beleza até aqui? Fechou? Então vamos para cima. Então quando ele fala isso no versículo 2, o sumo sacerdote Ananias deu ordens e deram um tapa na boca dele, bateram na boca dele. E no versículo 3, olha o que Paulo fala. Então Paulo disse: Deus o ferirá, parede branqueada, está sentado aí para me julgar segundo a lei, mas contra a lei me manda ferir? Por que Paulo fala isso? Deuteronômio 25 vai dizer que quando via duas pessoas que estavam sendo suspeitas de algo, elas eram levadas para ser julgadas ou inocentadas. Aí depois do julgamento a pessoa for culpada de fato,
aí sim ela podia ser ferida, apedrejada, ou ficar fora do arraial por um tempo e tal, ou pagar 4 vezes mais caso ferir um boi ou um touro de alguém. Então o que ele estava fazendo, essa acusação de Paulo, essa fala de Paulo um pouco mais dura, estava de acordo com a palavra, porque só podia bater ou sentenciar com qualquer tipo de repreensão depois que tivesse algo realmente concreto contra a pessoa, e não durante a palavra de defesa da pessoa. Então por isso que Paulo teve essa atitude, parede branqueada. E esse termo parede branqueada, em outras versões mais antigas, vai falar parede caiada. Ou seja, o que significa aqui? É o mesmo termo que Jesus usou para os fariseus nos evangelhos. Qual que era esse termo? Significada branqueada, ou seja, era uma parede cheia, desbotada, que era passada só uma mão de tinta. Ou seja, disfarçada de branco. Disfarçada de branco. Parede branqueada, parede disfarçada de branco. Parede hipócrita, por dentro está mofada, não foi lixada, não foi limpada, não foi passado reboco, só tem a aparência de branqueada, a aparência de limpa, a aparência que foi reformada. Olha que duro isso. Parede branqueada. Olha só, imagine, eu ser parede branqueada, meu Deus, ouvi isso de Jesus. Parede branqueada, eu conheço o seu coração. Olha só que interessante isso. A gente pode até fazer uma conexão, Efésios 2, lembra? Olha, vocês, sim, de fato, vocês pregam, a igreja de Éfeso, lembra? Sim, de fato, vocês estão, mostrando quem são os falsos apóstolos, mas eu tenho algo contra vocês. Vocês perderam o primeiro amor. Perdão, abandonaram o primeiro amor. Porque perder é sem querer, mas abandono e deixar é querendo, é desleixo. Olha só que louco, é mais ou menos isso. Vocês têm as obras bonitas, mas o que está no interior de vocês está mofado, abandonado, deixado, está descascado. Olha só que interessante. Vamos lá? Versículo 5. Eu pulei para o 5, né? Vamos para o 4, por favor, a gente vai entender o 5, perdão. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? É no versículo 5. Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Pode dar um break no 5? Olha só que interessante, Paulo não sabia. Alguns estudiosos falam que Paulo deu desentendido, eu não acredito nisso, tá? Senão Paulo ele ia ser mentiroso, hipócrita ou falso, não acredito nisso, tá? Eu acho uma interpretação muito exagerada. De fato, eu vejo sinceridade no que Paulo fala. Mas olha que interessante, mesmo o Ananias ter feito algo errado contra a lei que ele mesmo protegia e ele mesmo amava, porque ele era sumo sacerdote, ele tinha que proteger a lei e tinha que ensinar o povo a lei corretamente. Mesmo assim, Paulo teve uma atitude maravilhosa. Uma atitude que me lembrou Davi. Com Saul. Mesmo Saul fazendo errado, Davi, quando cortou o pedaço da orla, quando estava lá dentro da caverna, Davi se arrependeu. Está lá em 1 Samuel 24, do versículo 5 ao 6, se você quiser anotar. Isso me lembrou a atitude de Davi. Mesmo Saul, sendo um péssimo rei, se corrompeu. Mesmo assim, Davi tinha respeito pela autoridade de Saul. Davi também chora a morte de Saul. Mesmo Saul tendo sido morto por conta da consequência dos seus pecados. Está lá em 2 Samuel, do versículo 1, do 11 ao 12. Chora a morte de Saul, respeitando a liderança do mesmo. Aqui eu lembro de Davi fazendo com Saul o que Paulo fez com o Sinédrio. Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, ou seja, você é doido, não posso desrespeitar a palavra. Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Olha só que lindo isso. E eu lembro de Jesus, eu quero apontar sempre para Cristo. Cristo é o protagonista da mensagem, amém? Por quê? O nosso Salvador Jesus também respeitava a liderança, mesmo Roma subjugando Israel. Jesus fez questão de deixar claro aos seus acusadores que dai a César o que é de César. Mateus 22, do 21 ao 22. Mesmo assim ele falou, de quem é essa inscrição? De César, então dá a César o que é de César. Nenhum momento ele acusou César, nenhum momento ele fez um apoio político, nenhum momento ele deu uma de revolucionário. Olha só que lindo. Até o nosso próprio Jesus respeitava a autoridade. Até o nosso próprio Jesus respeitava a liderança. Até mesmo ele com 12 anos diante do templo, dos sábios, dos líderes daquele templo, daquele lugar. Ele não indagava, ele respeitava, ouvia, e todo mundo testemunhava o crescimento dele. Está lá em Lucas capítulo 2.
Olha que interessante, isso me ensina também a respeitar até mesmo as minhas autoridades. Por mais que a gente vê muitas notícias de muitas gafes cometidas, muito pecado de corrupção cometido, mas temos que orar e chorar pela nossa liderança da nação, do governo de São Paulo, da prefeitura, dos senadores, chorar pelos pecados deles. E quando eles caem em escândalo, não acusar como muitos cristãos fazem na internet. Eu sei que é por consequência dos seus pecados, mas temos que ter a atitude deles, chorar. Atitude de Davi, chorar. Jesus também chorou diante de Jerusalém. Eu queria juntar vocês igual uma galinha junto os seus pintinhos, mas vocês não me ouviram. Jesus chorava sobre Jerusalém. Jesus não chegou e falou: vocês não quiseram me ouvir, problema de vocês. Agora no ano 70, depois que eu acender os céus, se vira aí com Roma que vai invadir e vai queimar tudo. Eu não vejo Jesus fazer isso, desculpa. Eu vejo Jesus com lágrimas santas. Eu vejo Jesus com choro santo. Eu vejo Jesus com uma tristeza santa diante de um povo que estava negando. Eu vejo Davi com Saul, eu vejo Paulo diante do Sinédrio. Olha só que interessante isso. Então isso eu vejo um coração quebrantado, não um coração cauterizado, duro. Amém? Que a gente reflita sobre o nosso coração, se ele está duro, cauterizado. Verso 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e que outros eram fariseus, bradou no Sinédrio. Por quê? Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da esperança da ressurreição dos mortos. Versículo 7. Quando ele disse isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Isso porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Vamos congelar aqui. Olha que interessante. Os saduceus, eles eram, como posso dizer, rigorosos na leitura da lei, literal. Eles não aceitavam a tradição oral, mas eles não acreditavam na ressurreição, nem anjos e demônios. Mas eles eram muito influentes na política daquele tempo. Já os fariseus, eles acreditavam em anjos e demônios e na ressurreição dos mortos, mas eles também admitiam a tradição oral da lei. E eles não tinham tanta influência na política igual os saduceus, mas eles tinham influência também no Sinédrio para tomar atitudes. Olha só que interessante. E Paulo, ele viveu algo que Jesus nos ensina. Lá em Mateus capítulo 10 e 16, que ele fala: sejam astutos como serpentes, mas sem malícia como as pombas. E ele foi astuto no versículo 6, quando ele percebeu que o Sinédrio era dividido. Então ele jogou a cartada dele no Sinédrio, e hoje houve a divisão. A prudência da serpente, nesse contexto, refere-se à capacidade de avaliar situações, identificar perigos e agir com sabedoria para se proteger, mas sem necessariamente recorrer à malícia ou ao engano. Não vemos malícia e nem engano, apenas a astúcia da serpente, mas sem malícia das pombas, mas com a malícia das pombas. Então ele viveu o que Jesus falou. Ele viveu Mateus 10, 16. Olha só que interessante. Até nisso ele usou a cartada dentro do Sinédrio. Uma prática simples, uma instrução simples do nosso Senhor ajudou numa situação difícil. Viver com a astúcia da serpente, mas sem malícia das pombas. E aí no versículo 8, vamos para o versículo 9, Bia? Obrigado. Houve um grande alvoroço. E alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. E se algum espírito ou anjo falou com ele? Versículo 10. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Então, ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Ou seja, ele fosse arrebatado com força, fosse tirado com força no começo da situação difícil. E olha que interessante, o que eu aprendo aqui? Eu aprendo, esse verso me mostra que quando não há unidade, a divergência separa. Por cada um ter seu ponto de vista e ter esse ponto como seu Deus, faz com que o foco principal seja perdido. Mas se aquele sinédrio fosse realmente unido, eles não deixariam se abalar facilmente como aqui aconteceu. Isso me ensina que quem está em Cristo, na pedra angular,
no fundamento dos apóstolos, dos profetas, não é admissível qualquer coisa nos dividir. Não é admissível qualquer coisa nos separar por besteira. Só porque eu creio numa doutrina secundária, que não é a doutrina primária da Bíblia, e o outro não crê. Um crê em maldição hereditária e o outro não crê. Isso vai nos dividir. Não. A doutrina principal, que Cristo morreu na cruz, esse tem que ser o que nos une. Somos filhos, temos o mesmo Espírito, isso nos une. Por quê? Porque Jesus falou, lembra? Se a sua justiça não for maior que a dos fariseus, não vale de nada. Então como que nesse caso eu sou maior que esses fariseus? Nós somos maiores a justiça do que esses fariseus, não deixando nada nos abalar. Por quê? Eu falei isso em Atos 18, repito em dizer, a Bíblia nos mostra que estamos em Cristo, que é o nosso fundamento, que é a nossa pedra principal, não podemos ser como eles. Efésios 2, versículo 19 a 22, bebemos de um só Espírito. 1 Coríntios 12, 13, temos uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e o mesmo Pai. Efésios 4, do 4 ao 6, a Bíblia diz para nós em Filipenses 2, 5, versículo 8, Paulo usa plural, tenham, não é ter, não é você ter, é tenham, plural. O que significa? Igreja, tenham o mesmo pensar de Cristo. 1 Pedro 3,8, devemos ter o mesmo modo de pensar, a mesma concordância. 1 Coríntios 1, 10, até o versículo 12, somos um em mente e coração. Atos 4, 32, seguimos a mesma doutrina. Atos 2, do 42 a 47, temos que nos reunir como um só homem. Esdras 3, versículo 1. Olha só que interessante. Nós não somos como o Sinédrio, nós somos um povo que não nos divide por qualquer besteira. Nós não somos um povo que é dividido porque um gosta da luz acesa, o outro não gosta. Isso é tão meninice. Olha o quanto que nós somos unidos, tem mais coisa que nos une do que nos separa. Eu também tenho minhas preferências, eu sou meio antigo, tem coisas da atualidade da igreja que eu fico, não curto muito, mas tem gente que gosta, e gente que acha que é legal, e eu respeito. Tem irmãos que andam comigo intimamente, que creem em uma doutrina e eu não creio, e a gente anda unido, eu confesso meus pecados, ele ora por mim, me corrige, puxa minha orelha, eu também. Por quê? Porque temos um só Pai, um só Espírito, bebemos de uma só fonte. A minha esposa, ela crê em uma doutrina secundária a qual eu não creio, e nós nos dividimos. Muito pelo contrário, nós nos respeitamos e vivemos em unidade. Eu tive que expor minha vida para mostrar para vocês que é possível viver essa unidade, gente. Possível. Amém? É possível, não somos o Sinédrio, eu não aceito isso, que a gente vê no Instagram, no YouTube, a gente vê aí nos blogs da vida, eu não aceito. Em pleno 45 minutos do segundo tempo, Jesus prestes a voltar, ainda com meninice, não, eu não aceito, eu não quero. Eu fui chamado para ser parecido com Jesus, eu não aceito. No grupo de Jesus tinha quem? Zelote, Simão Zelote, tinha pescador, tinha um cara que já estava andando com o João Batista, que era o próprio João, tinha um cara que era pescador, Pedro. Jesus andou com uma renca de gente diferente, e todo mundo se convergiu em Cristo. Isso demonstra que eu não creio no poder de Deus, então. Isso demonstra que eu preciso de uma religião para chamar os iguais, então eu não creio no evangelho poderoso de Romanos capítulo 1, versículo 15. Então é mentiroso o que eu creio. O que eu creio é mentira, é um clubinho gospel. Não é. Amém? Não aceitamos, nós não somos o Sinédrio, nós somos o povo de Deus. Versículo 11, deixa eu ver se tem um tempo ainda. Atos 23, versículo 11. Então na noite seguinte, depois desse alvoroço todo, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, dele, disse: tenha coragem, pois como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, assim deverá testemunhar também em Roma. Eu quero abrir como se fosse uma bala de hortelã. Vamos desmembrar aqui, vamos abrir um pouquinho mais esse texto. Esse texto aqui, essa visão, ela me lembra de uma promessa que o Pai fez a Paulo e o Pai fez sobre Paulo. Você vai entender o porquê o Pai fez a Paulo e sobre Paulo. Sobre Paulo, Atos 9, versículo 15, Ananias, lembra? Ananias, vai vir Saulo, vai vir o Paulo aí, você vai cuidar dele, vai orar por ele, vai alimentar ele. Senhor, mas ele está vindo com carta para perseguir, lembra Atos 9?
Aí Deus falou que para Ananias: Ananias, eu já tenho um caminho profético para ele. Vou trazer uma palavra, tá? Só para parafrasear, para ficar mais rápido. Ele vai pregar para os gentios e para os judeus, e para o meu povo de Israel. Ali Deus já estava revelando para Ananias o viver, a promessa, o caminho que ele ia seguir. Olha só que interessante. O que tem a ver no versículo 11? A gente vai chegar lá. E Deus revela a Paulo. Então ele revelou sobre e a Paulo. Atos 22, versículo 17 ao 21. O Edson ministrou aqui. Enquanto Paulo estava fazendo o discurso dele, ele fala da visão que ele teve quando ele caiu em êxtase. Quando ele caiu em êxtase, o Senhor falou para ele que o enviaria aos gentios. Então houve uma palavra profética sobre e uma palavra profética a Paulo. Sobre Ananias, lá quando ele ainda estava em Jerusalém, no comecinho da sua caminhada. Isso ele revela em Atos 22, do versículo 17 ao 21. E a gente tem visto isso se cumprir ao longo da série de Atos, principalmente no capítulo 18 de Atos, quando ele mostra que ele ia para a sinagoga e ele ia para os gentios. Está lá em capítulo 18 de Atos. Agora a gente vê que a promessa, essa promessa de Deus para Paulo, me lembra também de Josué. Que Josué ele fala que nenhuma promessa caiu de Deus. Está lá em Josué 21, 45, Josué 23, 14. Nenhuma promessa caiu ou falhou de Deus. Isso me lembra Josué, isso me lembra o caráter de Deus, que é fiel. O jeitão de Deus, que é o jeitão de ser fiel. Ou na teologia, um dos atributos de Deus, que é fidelidade. Então a fidelidade pela sua palavra estava se cumprindo de Paulo. Você testemunhou sobre mim, Paulo, em Jerusalém, agora você vai para Roma testemunhar de mim. Ou seja, ele estava vivendo a palavra profética de Deus sobre ele paulatinamente, processo por processo. Ele estava concluindo a sua carreira, concluindo a sua jornada, quando ele estava indo para Roma. E eu gostaria que você pegasse isso e orasse: Senhor, qual o momento da tua promessa particular? Porque tem a promessa particular, personalizada para cada um de nós, e a promessa geral para a igreja. Qual é a parte da promessa particular, personalizada que nós estamos vivendo? Perguntar isso para o Senhor. Senhor, já cumpri a primeira parte, Jerusalém? Estou indo para a segunda parte, Roma? Isso é muito bom para a gente conhecer o Senhor. Por quê? Efésios 5 vai dizer que os ignorantes não conhecem a verdade de Deus, não conhecem a vontade de Deus. Então Paulo fala: conheço a vontade de Deus, porque isso traz juízo. Vocês serão conhecidos como uma pessoa que tem juízo, que conhece a vontade de Deus. Se você quiser anotar, Efésios capítulo 5, versículo 15, 16 e 17. Então, se mover na promessa do Pai é o que Ele espera de nós, e Paulo estava vivendo. Por isso que Deus fala para Paulo: Paulo, coragem, como você testemunhou de mim em Jerusalém, vai testemunhar também em Roma. Coragem, porque o Deus vivo quer que a gente viva a promessa dele, tanto particular, indivíduo, tanto geral. Você vai ver isso em 1 Timóteo 1, 18 ao 20, quando Paulo fala para Timóteo: Timóteo, foi colocado imposto sobre você as mãos, e houve palavras proféticas, então viva com a boa consciência, viva sem discussão tola, viva assim, assim, assim. Ele repete de novo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 a 16, ninguém o negligencie por você ser jovem, antes seja um exemplo na fé, na conduta, na palavra, no amor e na pureza. Aí Paulo de novo, na segunda carta de Timóteo, versículo 1 ao 6, capítulo 1, do versículo 6 ao 8, de novo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom que está em você, por você recebeu o Espírito de Deus, não o espírito de covardia. Olha só que interessante. Então a promessa que foi dada a Paulo, uma palavra profética para Paulo, a profecia que foi entregue para Paulo, a mesma coisa que Paulo estava sendo na sua caminhada, cada vez estimulado pelo Senhor, ele compartilhava esse estímulo para os discípulos. Da mesma forma que a gente viu em Atos 18 e Atos aqui agora 23, o próprio Deus estimulando coragem, ele transbordava sobre o povo. Olha que interessante, se você for ler 2 Coríntios capítulo 1, o Pai misericordioso estava consolando Paulo, e ele falava: se somos consolados nas nossas tribulações, vocês também são consolados. Ou seja, é um canal. Paulo recebia, Paulo recebia e ele derramava sobre a igreja. A mesma coisa eu e você, o que eu e você recebemos aqui, recebemos na casa de pais, na escola de ministérios, e qualquer outro lugar que a gente fosse se encontrar, tem que ser derramado,
tem que ser continuado. Nós somos um cano, não somos uma represa. O pai tinha um jeito peculiar de falar com Paulo, eu quero chamar a atenção. Parecia que Deus falava com Paulo só como visão, né? Engraçado. A gente vai ver Paulo no caminho de Damasco, Atos 9, do 1 ao 5, visão. Em Corinto de noite, Atos 18, do 9 ao 11. Em Jerusalém, orando no templo, quando ele fala esse testemunho, né? Atos 22, do 17 ao 21. Em Troade, durante a noite, para irem para Macedônia, em visão, Atos 16, do 9 ao 10. E também aquele foi ao terceiro céu, segundo Coríntios 12, do 1 ao 6. Parece que Deus tinha um jeitinho particular de falar com Paulo em visão. Isso me lembrou Pedro. Parecia que toda vez Deus tinha que falar 3 vezes para Pedro entender. Lembra? Antes que 3 vezes cante o galo, você vai me trair. Lá para Cornélio, Atos 10, e 3 vezes Deus falou a mesma coisa: mata e coma, mata e come, mata e coma. Aí Pedro entendeu. Eu gostaria de estimular você a conhecer mais o jeito que o pai fala com você. Como é que o pai fala com você? É no banho? É dirigindo? É fazendo feijão? É no momento de adoração? É no momento de oração? Tem algo que eu só entendo muito claro quando Deus fala comigo, quando Ele me lembra o texto bíblico. Quando Ele me lembra o texto bíblico, eu falo: opa, Deus quer falar algo comigo. Aí eu entendo. Aí só é quando eu entendo, porque eu sou às vezes cabeça dura. Tem vezes que eu sonho, tem vezes que Deus usa alguém para falar comigo, eu fico assim: mas rapaz. Aí quando Ele me mostra um texto bíblico confirmando, aí eu falo: pai, é isso então, desculpa aí, eu ainda sou meio lento, pai, perdão, seu filho ainda é meio lento. Então esse coragem, essa forma de Deus falar, a gente também vai ver em toda a Bíblia, porque Jesus é o mesmo. A gente vai ver Deus falando para a igreja de Esmirna: seja fortalecida, para ela ser fortalecida para continuar fiel. Apocalipse 2:10. A igreja de Filadélfia, Jesus fortalecendo a igreja para continuar retendo a coroa. Apocalipse 3:11. Então esse caráter do Pai de falar: continue, fique firme, é o caráter de Deus, que Ele tanto fala para Paulo, tanto fala para mim e para você. Olha só que interessante isso, que lindo isso. Então essa visão essa visão que Paulo teve de Deus, do Senhor estar ao lado dele e falar para ele, estava confirmando o ministério de Paulo, estava demonstrando o caráter dele para Paulo, estava, acredito eu, lembrando Paulo do que ele já passou, do que já aconteceu com ele, lembrando que outras vezes Deus já livrou ele, já usou visões também para falar com Paulo, para continuar a jornada. Então aqui a gente aprende muita coisa. Continuidade, aqui mostra o caráter de Deus, o jeito de Deus ser, aqui nos faz entender que Deus tem um jeito particular de falar com cada um, visão com Paulo, 3 vezes com Pedro. Olha o tanto de recurso esse texto tem para nós. E aí vamos continuar, agora fazer uma leitura um pouco mais corrida. Pode ir? Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. Dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio, peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês, como se fosse examinar com mais exatidão as informações sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração, ou vamos usar um português mais atual, dessa tramóia. Foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. O que eu aprendo aqui? O que me lembra aqui? Me lembra Esther. Quando Esther estava no palácio e Mardoqueu fala para ela: quem sabe você não está aí onde você está para justamente ajudar o povo no momento de perseguição de Amã? Quem sabe? Isso me lembrou Esther. Eu quero fazer uma aplicação. Quem sabe a empresa que você está, não é porque Deus te colocou lá para você pregar a palavra para o chefe, pregar a palavra para aqueles que estão sendo oprimidos, pregar a palavra para os dirigentes, para os supervisores, para os chefes de setores. Quem sabe o diploma que você tem, diploma que eu tenho, que nós temos, não serve como uma porta de entrada, assim como esse jovem, assim como Esther, assim como Ananias em Damasco. Quem sabe? O Senhor não colocou você nesse lugar no momento certo, na hora certa, para ajudar o povo dele, para cooperar com o povo dele. Quem sabe? Olha que interessante.
E esse agir no tempo certo, no lugar certo, Jesus fazia isso muito bem. A gente vai ver isso, Efésios 3, versículos 5 ao 6, e Efésios 3, do versículo 8 ao 11, quando o Paulo ele fala que Cristo veio no tempo exato, no tempo certo. Em outro termo, na plenitude de Deus, no tempo da plenitude de Deus. E a gente vai ver isso, que Cristo morreu no devido tempo pelos ímpios. Romanos 5, versículo 6. Então, colocar no lugar certo, na hora certa, eu e você, o diploma na sua mão, para eu e você estar nos lugares certos, é especialidade do Pai. Olha aqui o texto. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele, teve conhecimento dessa conspiração, foi à fortaleza e contou tudo a Paulo. Então, é o jeito do Pai ser. Vamos continuar? Eu já encerro. Que chamando um dos seus centuriões, disse: leve esse rapaz ao comandante, ele tem algo a lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então o centurião disse: Paulo, prisioneiro, chamou-me e pediu que eu te trouxesse este rapaz, pois ele tem algo a dizer. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: o que você tem para me dizer? Ele respondeu: os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao sinédrio amanhã, sobre o pretexto de buscar informações mais precisas a respeito dele. Olha a malandragem. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Juraram solenemente não comer e não beber enquanto não matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender ao pedido deles. Versículo 22. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: não diga a ninguém que você me contou isso. Pode prosseguir? Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: prepare um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, a fim de irem a Cesareia esta noite às 9 horas. Olha o que Deus fez. Você testemunhou em Jerusalém, primeira parte, agora eu vou te levar para a segunda parte da promessa, da palavra profética que eu trouxe sobre você. Olha só o que Deus fez. Deus colocou o menino no lugar certo, na hora certa, e esse menino contou conspiração, e o que Deus faz? 200 soldados, 70 cavaleiros, 200 lanceiros, para proteger a mensagem até ela chegar em Roma. Não era proteger somente Paulo, era proteger a mensagem. Era proteger a mensagem que ia converter. Isso é lindo. O que Deus fez comigo, com você, que a gente fala: meu, como é que pode? Como é que eu cheguei até aqui? Ele não está protegendo só você, porque Ele te ama ou só a mim. Ele está protegendo a mensagem. Olha que louco. Se Ele te ajudou no momento, às vezes, de escassez, Ele está protegendo a mensagem. Está dentro de você, está dentro de mim. Somos apenas vasos de barro. Quantas vezes a palavra que fala que ele podia ser despedaçado, mas esse vaso de barro tem a palavra preciosa, o ouro dos céus. Eu e você somos vasos de barro. Se você andar comigo, meu querido, pergunta para minha esposa, que é um Cristo de verdade. Minha esposa não vai passar pano para mim. Eu conheço ela, não vai. Quem anda com ela sabe que ela não passa pano. Ela fala mesmo: ó, Francine é assim, assim, assado. E quem anda com a gente sabe. Os jovens que estão aqui sabe que é real. Você vai ver quanto defeito eu tenho. Mas por que Deus insiste ainda esse coisinha de 1,58 m ainda? Porque tem a mensagem. Eu mereço? Oh meu Deus, eu não mereço nada. Eu mereço o inferno. Eu mereço viver a eternidade sem Deus. Mas Ele é tão bom. Ele é tão bom que pega cada um de nós vaso de barro e para colocar em nós, e ainda protege a mensagem. Olha que legal isso. Eu não mereço esse amor, não. Eu não mereço esse amor. O tempo passa, né? A gente vai ficando cada vez mais velho, né? E a gente acaba ficando limitado em algumas coisas, né? Mas olha que louco. Mesmo assim, Deus ainda protege a mensagem. Cris, olha a baboseira. Só lê Tito 2. Você vê a responsabilidade dos mais velhos e das mais velhas sobre a igreja, de instruir os mais novos, protegendo a mensagem. É a mensagem. Deixa eu continuar, já encerro. Providencie montarias para Paulo e leve-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus que estavam prestes a matá-lo, quando eu, olha só o herói, chegando com as minhas tropas, o resgatei, pois soube que o cidadão romano,
Querendo saber por que eu estava acusando, levei-o para o sinédrio deles. Olha só, protegendo a mensagem. Eles nem sabiam que estava cooperando com o poder de Deus. Descobri que estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente à sua excelência. Também ordenei que os seus acusadores apresentassem à sua excelência aquilo que tem contra ele. Pode ir? Os soldados, seguindo o que lhes havia sido ordenado, pegaram Paulo e o levaram a Antípatride, que fica entre Lida e Cesareia. Fica a 2 quilômetros da estrada principal, Jerusalém a Cesareia. Então ela ficava aqui, a 2 quilômetros da cidade principal. Ela ficava num curso, no canal de água. Ela estrategicamente foi reconstruída pelo Herodes, onde colocou o nome do pai dele, Antípades, né? Honrando o nome do pai dele, né? Então era um local estratégico ali romano. Pode continuar? No dia seguinte deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou: que província era Paulo? Informado de que era da Cilícia, disse: ouvirei o seu caso quando os seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Proteção da mensagem. Nem eles sabiam. Ele estava sendo usado por... Olha, até se o ministério de louvor quiser subir, até a nacionalidade de Paulo, ser romano de nascimento, o protegia de uma forma. Deus já pensou em tudo. Ele é onisciente. Porque até nisso ele não foi aceitado. Aí eu não vou nem dar spoiler. Vai dar spoiler. No finalzinho ali do livro de Atos você vai ver. É Deus protegendo a mensagem. Pode se levantar, por favor? Falamos sobre tantas coisas, né? Sobre consciência, sobre Deus colocar nos lugar certo, na hora certa, para proteger a mensagem, nos usando como estéreo, ou usando estéreos para a nossa vida, apontando para Cristo, que Ele sempre vem na hora certa, apontando para Cristo, que Ele o sangue dele hoje, a gente pode manter a consciência limpa. Foi tanta coisa que a gente falou. Eu estou tranquilo, eu sei que o Senhor vai falar de uma forma particular em cada um. Já tem falado desde o começo do culto. Papai, faz o que te apraz, faz o que te agrada, faz o que infinitamente pedimos ou pensamos. Eu não sei, eu não tenho noção do que o Senhor fez essa manhã no coração de cada um. Eu não sei o que mais chamou a atenção do coração de cada um. O Senhor conhece a particularidade do seu povo. O Senhor conhece que um entende mais por visão, o outro consegue compreender quando o Senhor fala 3 vezes, o outro consegue compreender quando o Senhor desenha. Eu também só consigo compreender quando o Senhor fala um texto claramente. O Senhor fala em particular de cada um. Obrigado por esse amor, por esse cuidado pela tua noiva. Obrigado por nos proteger. Obrigado, nós somos vaso de barro, nós qualquer coisinha a gente quebra. Qualquer coisinha, Pai, a gente pode ser facilmente quebrado. Mas o Senhor protege a mensagem dentro de nós. O Senhor mesmo usa cada coisinha para proteger a mensagem. O Senhor não coloca em palácio, o Senhor às vezes coloca muitas das vezes, Pai, nos aumenta um cargo na empresa para nos proteger de algum futuro, coisa financeira, de algo financeiro. Às vezes o Senhor nos coloca numa casa de paz para nos proteger com irmãos que nos amam. É tanta coisa infinita, é tanta coisa que se eu ficar aqui, Pai, falando para o Senhor, a gente vai ficar até amanhã. Eu não entendo. Pai, é tanta coisa que o Senhor pode fazer. A minha mente pequena não consegue compreender. É muita coisa. Mas a gente está tão feliz porque uma fatia da sua pizza entregue a nós de revelação já deixa a gente tão nutrido. Obrigado. E a gente quer mais pedaços desse bolo, mais revelações de quem o Senhor é. Pai, faz o que lhe apraz. Faz o que o Senhor vê que é necessário fazer. Por favor, papai. Por favor.